Amados, nós estamos nesse ano começando com um propósito. Esse ano é o ano do avivamento. Na semana que vem, possivelmente, se chegar, vocês já vão ver os nossos banners com o ano do avivamento. A nossa vida esse ano vai ser diferente, porque nós vamos entrar num avivamento. Amém? Glória a Deus! Nós vamos entrar num avivamento. E amados, o que é um avivamento? Um avivamento é o seguinte: é aquela música que nós cantamos. When you go, I go, I say, Lord. Isso é um avivamento. Aonde o Senhor for, a gente vai. O que o Senhor disser, a gente diz. O que o Senhor pensar, a gente vai pensar. O que o Senhor fizer, nós vamos fazer. O que o Senhor deixar de fazer, nós vamos fazer. O avivamento é quando você está cheio do Espírito Santo e não mais você vive, mas Jesus vive a vida dele em você. E você vive a tua vida pela fé por meio de Jesus. Isso é um avivamento. Agora, amados, a grande pergunta é essa: como é que um avivamento acontece? Há duas partes. A primeira parte está em Deus. Se Deus não der um avivamento, ele nunca vai acontecer. Se Deus retirar o seu espírito, Deus não quiser, nada acontece. Ele é soberano e é Ele quem diz. Agora, com respeito ao avivamento, a parte de Deus está completa. A vontade de Deus para você, para mim, é que nós andemos em avivamento. Pastor, como é que você sabe? Está escrito na Bíblia. Efésios 5:18, por exemplo, diz assim, ó: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissensão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando você estiver cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, você estará em avivamento. Isso é um avivamento, é você estar cheio do Espírito Santo. E pastor, como é que eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo? Eu te conto. A tua mão só faz o que Jesus fizer. A tua boca só diz o que Jesus disser. Os teus olhos, quando veem coisas, só concordam com aquilo que Jesus concorda e discorda com tudo que Jesus discorda. Isso é um avivamento. Cheio do Espírito Santo, quando você está cheio do Espírito Santo, essa é a manifestação. A tua boca não ofende, a tua boca abençoa, a tua boca não diz coisas inconvenientes, tuas mãos não fazem coisas inconvenientes. Isso é quando alguém está cheio do Espírito Santo. Agora, a outra parte dessa história é que o avivamento também depende de mim. Se a Bíblia diz, enchei-vos, isso é uma ordem. E toda vez que é dada uma ordem, existe uma responsabilidade pessoal. Então, a nossa responsabilidade pessoal quanto ao avivamento é nos enchermos do Espírito Santo. Deus quer fazer isso. Ele derramou o Espírito Santo. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, às vezes, é isso que nós estamos fazendo. Nós não estamos cheios do Espírito Santo. Porque, amados, essa garrafa aqui, quando eu abri, estava cheinha de água. Mas para mim encher essa garrafa de uma outra coisa que não seja água, adivinha o que eu tenho que fazer? Tem que esvaziá-la. Você não pode ser cheio do Espírito Santo se já estiver cheio de outra coisa. Não dá. Não é possível. Não cabe duas coisas diferentes no mesmo lugar. Amém? Então nós vamos seguir essa ordem de Jesus. Enchei-vos do Espírito Santo. Esse é o ano da obediência da ordem de Jesus, enchei-vos do Espírito Santo. É o ano do avivamento. Amém? E nós vamos estar falando e pregando. Começamos hoje sobre esse assunto. Amém? Vocês têm aí no boletim, nós temos dois textos. Nosso texto principal é 2 Reis, mas são duas histórias paralelas. A história que está em 2 Reis também está em Crônicas, e eu peguei o 2 Reis por ser a história mais completa das duas. Aqui tem mais detalhes, ok? Esse texto nos fala como é que um rei chamado Josias entrou em avivamento. A Bíblia nos diz que o Josias começou a reinar num tempo terrível. Num tempo terrível, em que as coisas de Deus praticamente tinham sido varridas da face da terra. Ele começou a reinar nesse tempo, piores tempos espirituais do povo de Deus. Tamanho era o desvio, que o povo adorava Baal. Baal era um deus lá de Tiro, da Jezabel. Era um deus estranho que não tinha nada a ver com o Deus verdadeiro. Adorava Baal, adorava postes ídolos, adorava o sol, a lua.
adorava os demais planetas, diz aí no texto que nós lemos, adorava o exército dos céus, que são os anjos, e que podem ser também os demônios, que são o exército dos lugares celestiais. Eles adoravam Moloque. Moloque era um deus terrível, que ficava fora dos muros de Jerusalém, aonde o povo jogava o lixo de Jerusalém. Tinha uma porta específica e saía todo o lixo de Jerusalém e era jogado lá, nesse lugar chamado Vale de Inom, que era um lugar em que eles jogavam o lixo, punham fogo, e o fogo nunca apagava, e o verme que tinha lá nunca cessava. Jesus usou isso para descrever o inferno. Nesse lugar havia um deus chamado Moloque, que ficava, uma estátua que ficava com as mãos estendidas, e sabe o que os pais e mães faziam? Sacrificavam os seus filhos lá. Uau. Matavam os seus filhos e chegavam fogo neles para o Moloque. Olha aonde tinha chegado as coisas naquele tempo, do povo de Deus. Um negócio terrível. Tinham cavalos que eram dedicados ao sol, carros do sol, astarotes, quemos, milcom. Aí dá uma lista enorme, só para você saber como a coisa estava muito difícil. No capítulo 22, do 4 até o 16, Josias não só começou a fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus, como também ele destruiu e profanou essas abominações a Deus. Josias começou um avivamento na pior condição que pode haver. Amados, olha aqui todo mundo para mim. Nós aqui como igreja estamos numa condição muitíssima melhor do que estava Josias, no tempo que começou um avivamento. O que isso significa? Que o avivamento dessa igreja não deve ser uma coisa difícil de acontecer. Porque se houve um avivamento numa condição como essa que nós estamos lendo, que está escrita na sua Bíblia, se Deus fez um avivamento porque uma pessoa se decidiu, foi uma pessoa, foi o rei Josias que se decidiu, como Deus não fará um avivamento no nosso meio, que tem tanta gente querendo um avivamento, que vai buscar um avivamento. Então, o meu desafio para vocês, amados, é busque um avivamento. E nós vamos ver hoje como é que o Josias trouxe esse avivamento. Ok? Abra suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 22. O primeiro texto está lá em Crônicas, não abra em Crônicas, deixe no Reis, capítulo 22, versículo 3 em diante, nós vamos ler. Mas a primeira coisa que nós temos aí no nosso boletim, você pode olhar, é que aonde começa um avivamento? Aonde ele começa? Como começar um avivamento? Por favor, amados, olhe aqui para mim. Faça uma pergunta para mim. Diga em voz alta. Pastor, como começamos um avivamento? Fala. Essa é uma pergunta, então eu posso responder, mas como é que eu vou responder se não tinha pergunta? Eu digo para vocês como é que se começa um avivamento. Um avivamento começa com uma busca pessoal de Deus. Olhem a Bíblia de vocês aí e vão ver que Josias, quando ele começou, quando ele sentou no trono, sabe quantos anos tinha o Josias? 8 anos de idade. Ele era menino quando foi coroado rei. Era um rei menino. Quando ele chegou ao 16º ano, ele tinha 16 anos. Ele era um adolescente. Sabe o que a Bíblia diz que aconteceu com Josias? A Bíblia diz que ele começou uma busca pessoal de Deus. Ele começou a buscar Deus de maneira pessoal. Então, amados, um avivamento não acontece por acaso. Um avivamento é primeiro o resultado de uma busca pessoal de Deus. Eu quero perguntar para você, você está disposto a buscar Deus? Para ter um avivamento? Se você está disposto a buscar Deus, você está no caminho certo, porque Deus está mais interessado, até mesmo do que você, em te encher do Espírito Santo, em trazer um avivamento. Então o primeiro ponto é esse, começa com uma busca pessoal. Segundo ponto, como é que continua? Versículo 3 do capítulo 22. No 18º do ano do reinado do rei Josias, mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe e conta e começa a restaurar a casa de Deus. Amados, o segundo ponto, primeiro começa com uma busca pessoal. Segundo, continua com interesse na restauração da casa de Deus.
buscando Deus pessoalmente e tendo interesse de restaurar a casa de Deus. Sabe quem é a casa de Deus? É você. Não é esse edifício. Quando todos nós saímos daqui, Deus não fica aqui. Agora aqui Deus está de maneira muito plena. Sabe por quê? Porque você está aqui. Você é a casa de Deus. Então o avivamento começa primeiro com uma busca. E uma busca é para encontrar alguma coisa. E nessa busca, você chega então a olhar as coisas que não estão certas, e você então começa a querer restaurar a casa de Deus. A casa de Deus é você. A casa de Deus que é você precisa ser restaurada. Pastor, como é que a casa de Deus que sou eu vai ser restaurada? Simples. Precisa ser restaurada a sua vida de oração. Amados, o dia tem 24 horas. Se você fosse fazer uma conta, quantas horas das 24 horas do dia você dorme? Ok? Vai pondo isso junto. Quantas horas você gasta para comer? Quantas horas você gasta no telefone, text message e tudo mais? Quantas horas você gasta conversando com as pessoas? Quantas horas você gasta concentrado no trabalho? Quantas horas você gasta fazendo outras coisas, pagando contas? Tudo. A pergunta é, quanto tempo você gasta em oração? Reedificar a casa de Deus. Reconstruir a casa de Deus. Começa por aí. Você é a casa de Deus. Começa você reconstruindo o teu tempo de adoração, de oração, de leitura da palavra de Deus, na presença de Deus. É assim que começa. Nossa casa, irmãos, eu, você, nós temos que ser reconstruídos. E como é que reconstruímos? Com oração, com jejum, com busca do Senhor, com leitura da palavra. Quanto tempo? Irmãos, eu estou fazendo essa pergunta, eu não quero a resposta. Porque eu não sou o guardião do tempo. Deus é o que guarda você, que é o tempo. O Espírito Santo é o guardião do seu tempo. Mas a minha pergunta é essa: quanto tempo você lê por dia a palavra de Deus? Você sabia que teu espírito, que é onde Deus habita, tem fome de Deus? E você sabia que a palavra é alimento? É alimento. Às vezes nós estamos deixando o nosso espírito com fome, com sede, porque a palavra é água, é alimento. A oração, você sabia que Deus é um Deus que tem vontade, tem desejo de comunhão com você, de falar com você e de ouvir você falando? Quanto tempo nós gastamos? Então nós precisamos, começa por um zelo pela casa de Deus. Primeiro começa com uma busca, depois vai por um zelo de restauração da casa de Deus. Quando ele chegou ao seu 26º ano, quando Josias tinha 26 anos, sabe o que ele fez? Ele mandou os sacerdotes arrecadarem o dinheiro para reconstruir a casa de Deus. Ele começou a dedicar esforço, tempo, dinheiro. Pastor, mas como é que eu vou gastar dinheiro para reconstruir minha casa? Muito simples. Compre uma Bíblia de estudo, por exemplo. Sabia que isso custa caro? Está mais ou menos uns $100 e tantos, uma Bíblia de estudo. Custa dinheiro. Invista na tua vida com Deus, para você reconstruir a casa de Deus. Invista. Não pode fazer reconstrução de coisa nenhuma nesse mundo sem investimento. Então nós temos que começar a investir. E o nosso rei aqui, Josias, começou a investir. Ele mandou que os sacerdotes e o povo interessado começassem então a recolher as coisas e começassem a reconstruir a casa de Deus. Agora dá uma olhadinha só. Segue com a descoberta da palavra e a obediência a ela. Capítulo 22, do versículo 8 em diante. Coloca lá, versículo 8 em diante, na nossa tela 1. A obediência. Não adianta só descobrir a palavra de Deus. Amados, olha aqui para mim. Olha aqui para mim, todo mundo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe qual que é o problema do cristianismo hoje? Você sabe qual que é a religião que mais cresce no mundo? Islamismo. Não é o cristianismo. Nesse país, o cristianismo é a religião que mais decresce aqui nos Estados Unidos. Mais decresce. Eu estou por dentro das estatísticas, eu me interesso, eu leio, eu estudo. Os Estados Unidos precisam ser de novo evangelizados.
Aqui tem uma tradição cristã, mas não tem o verdadeiro cristianismo. Por isso é que o país está do jeito que está. Um país abençoado como esse. Mas então presta atenção. O que acontece é que a palavra de Deus deixada aqui na cabeça, sem que desça no coração e faça efeito, é uma filosofia cristã. Está cheio de cristão que tem a filosofia cristã. Mas a palavra de Deus é para se tornar vida. Vida cristã é quando a palavra de Deus é praticada. Ela deixa de ser teoria e se transforma em prática. Isso causa vida de Deus. A palavra de Deus tem vida. Quando nós praticamos, isso traz vida. Nós estamos vivendo. Então, não é saber a palavra, não é decorar a palavra, é viver a palavra. Então, o nosso rei aqui descobriu a palavra de Deus e ele leu na palavra de Deus. E quando nós lemos na palavra de Deus, se nós estamos lendo da maneira que devemos ler a palavra de Deus, algumas coisas acontecem. Olha no seu boletim, a primeira coisa que acontece. Primeira delas, a leitura deve produzir quebrantamento. Versículo 11, por favor. Deve produzir quebrantamento e humilhação. Olha o que diz aí no versículo 11. A Bíblia diz que, tendo ouvido o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Isso era símbolo de quebrantamento. Rasgou as suas vestes. Se humilhou, rasgou as suas vestes. Amados, quantos de nós, quando ouve a palavra de Deus, temos uma comoção no nosso coração que dá vontade de rasgar o nosso coração? Dá vontade de dizer assim: Senhor, tem misericórdia, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não posso mais continuar assim. Quantos de nós? É isso que tem que acontecer quando lemos a palavra. Porque se lemos a palavra de Deus e ela fica aqui e não cai no coração, ela não tem efeito. Mas quando ela cai no coração e ela quebranta o nosso coração, a gente se humilha, a gente rasga as nossas vestes. Isso é que eles faziam no Velho Testamento, para dizer que estavam humilhados, para dizer que estavam quebrantados. Então a palavra tem que produzir quebrantamento e humilhação. Depois, segunda coisa, a palavra deve estimular a consultar o Senhor para saber qual é a vontade. Ele ouviu a palavra de Deus e disse: ai, 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 estamos perdidos. Olha a idolatria, olha o jeito que as coisas estamos perdidos, vamos consultar Deus para ver como é que fica essa história. E sabe o que ele fez? Ele mandou consultar uma profeta chamada Hulda, é o nome dela. E ele mandou então os sacerdotes irem na profeta e consultarem a profeta o que Deus tinha. E sabe, naquele tempo, eles não tinham a palavra como hoje nós temos, como você tem hoje e eu tenho. Hoje em dia, se a gente quiser restaurar o templo, se a gente estiver num estado lastimável na nossa vida, nós não precisamos mais consultar profetas. Nós temos a palavra de Deus que é completa. A palavra de Deus já se fechou, é completa. Aqui está tudo o que você precisa saber. É só ler a palavra de Deus. Aqui diz tudo o que você precisa fazer. É ler a palavra. Mas naquele tempo, eles estavam aqui no tempo dos reis de Israel. Ainda não tinham a Bíblia completa. Então ele mandou consultar a profeta Hulda. E a profeta disse: ei, a coisa está feia. E a profeta então começa a dizer: olha, esse povo que está aí, eu vou riscar da terra. Porque eles estão em tamanha corrupção que eu não posso mais suportá-los. Amados, sabe, nós temos um problema com cristãos. Sabe qual que é o nosso problema? Às vezes nós pensamos que Deus, Ele é muito antigo, né? Deus é muito antigo, né? Ele sempre existiu, nunca teve começo. Então Ele é muito antigo. Então às vezes nós pensamos que Deus é aquele avôzinho de barba branca que só sabe dizer sim para tudo que os netinhos querem. Nós somos os netinhos. É só um Deus de amor. Não é um Deus de justiça. Isso é um engano. O dia que Deus deixar de ser Deus de justiça, Ele deixa de ser Deus. Ele é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de justiça. A vontade dEle, a vontade de Deus, expressa na Bíblia, isso é Bíblia, é que a misericórdia triunfe sobre o juízo. Mas para a misericórdia triunfar sobre o juízo,
nós temos que assumir uma posição. Porque o juízo de Deus é tão certo quanto o amor de Deus. Então Deus disse para o povo, não vai ter jeito. Deus disse para o profeta, fala lá que não vai ter jeito. Eu vou riscar esse povo. Tá? Vai ficar muito complicado. Eis que trarei males sobre esse lugar e sobre os seus habitantes, conforme todas as palavras que o rei de Judá leu. Amados, sabe qual que é o padrão de Deus para executar juízo? A Bíblia. Ninguém pode dizer o que sabia, está escrito. Segundo as palavras do livro. Sabe, amados, somos nós que entramos debaixo do juízo ou que saímos debaixo do juízo? Dependendo do nosso relacionamento com a palavra de Deus. Pastor, mas eu acho, quero corrigir isso, tem duas palavras. Tem uma palavra que é correção e tem uma palavra que é juízo. Correção, todo filho está debaixo da correção. Juízo é quando é um castigo de Deus que não tem mais, que não vai produzir uma volta para Deus. Por exemplo, juízo de Deus na vida vamos pegar os discípulos como exemplo. Juízo de Deus, castigo, correção de Deus na vida do Pedro, foi aquilo que Jesus fez. Pedro disse, não te nego. Ele disse, nega, não nego. Tá bom, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Aquilo foi correção. Depois o Pedro não podia nem ouvir galo cantar mais. Porque ele sabia que ele tinha negado Jesus. Ele era um traidor. Jesus mostrou a natureza dele. Quão traidor ele era sem Deus. Porque estava pensando que podia por ele mesmo. Nem eu, nem você, nem Pedro, ninguém pode por si mesmo. Só podemos se Deus nos ajudar. Então isso ficou claro. Agora, na vida de Judas, não foi correção. Porque quando Jesus deu o pão molhado por Judas, a Bíblia diz que o diabo entrou nele. O juízo é quando Deus abre espaço para o diabo entrar. O castigo é quando Deus abre espaço para o diabo chegar à vara. Sabia que Deus usa o diabo para chegar à vara dos crentes? Está escrito na Bíblia. Precisa você ler mais lá. Agora, ele nunca abre espaço para entrar na vida da pessoa. Quando entrar, é juízo. Aí é juízo e não tem arrependimento. Como Judas. Tudo que a pessoa vai poder fazer na vida é fazer o que o Judas fez. Ir lá e se enforcar. O Pedro chorou amargamente e voltou para Jesus. Essa é a diferença do Pedro e do Judas. Eu digo para vocês, amados, o Pedro negou Jesus muito mais feio do que o Judas. Eu acredito. No meu ponto de vista, a negação do Pedro 3 vezes foi mais feio do que o Judas ter vendido Jesus por 30 moedas. Mas o Pedro voltou a Jesus. O Judas se enforcou. Essa é a diferença. Então, amados, somos nós que nos colocamos debaixo ou da vara, ou do juízo, da correção de Deus, ou da bênção de Deus. Aí está, vai para o próximo versículo. Mas veja o que acontece. Versículo 16 e assim diz o Senhor, eis que traz males, vai para frente um pouquinho. Próximo versículo, Thaís, please. Verso 7. Porquanto me deixaram queimar incenso a outros deuses para me provocarem a ira, todas as obras das suas mãos. Você sabia que você pode provocar Deus a ira? Está escrito aí, a gente está lendo, olha aí na sua frente. A sua ira, a minha ira por todas as obras das suas mãos. E o meu furor se acendeu e não se apagará. Vai para frente, próximo. Todavia, repita comigo. Todavia. Não, gente, um troço tão importante tem que dizer alto, forte. Vamos lá, todo mundo, com convicção. Todavia. Essa todavia é para você, é para mim. Eu quero isso, todavia. Todavia o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim direis. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Quanto às palavras que ouviste. Vai para frente. Quanto às palavras que ouviste. Porquanto, vamos ler todo mundo junto? Vamos lá. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste
porque falei contra esse lugar, contra os seus habitantes, isto é, que haviam de tornarem assolação e em maldição, e rasgastes as tuas vestes, e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Uau! Amados, se você estiver numa situação ruim, que por acaso você tenha pecado contra o Senhor, mas quando você ouvir a palavra do Senhor, você rasgar o seu coração, você se humilhar, você se arrepender, você chorar, tem um todavia para você. Sabe qual que é o todavia? O Senhor te ouve. O Senhor te ouve. E por tua causa, Ele vai trazer um avivamento. Primeiro na tua vida. Porque é isso que nós estamos vendo. O avivamento tem que começar primeiro na vida da pessoa. Quem vai querer aqui ser a pessoa que vai se levantar para trazer um avivamento? Eu quero. Amém. O avivamento aqui é certo. Não tem como não acontecer. Tem várias pessoas que querem. Com um só já daria. Que é o texto que nós estamos lendo. Amém? Então veja só. Não se desestimular ao consultar ao Senhor para saber sua vontade. O rei podia ter dito, ai, 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 agora vem o juízo, não tem jeito. Mas ele não ficou desestimulado. Amados, a Bíblia diz, não fique desencorajado quando você for corrigido por Deus. A Bíblia está lá em Hebreus, eu estou falando de Hebreus capítulo 12, é o texto. Porque diz assim, porque o pai que ama o filho corrige. Se o filho está sem correção, não é filho, é bastardo. Então não desanime. O rei foi, ouviu a palavra do Senhor e disse, ok, você, por tua causa, e sabe de uma coisa? Por causa do que ele fez, Deus não executou o juízo no tempo dele. Por causa da posição que você toma, o juízo de Deus pode vir, mas não virá no teu tempo. Você não vai ver desgraça. Deus só vai fazer depois que você for levado. Não é um negócio tremendo isso, amado? Eu acho tremendo. Deus fazer isso por causa de uma pessoa que buscou o Senhor. Então não desanime. Não se desestimule quando consultar o Senhor. Não desanime. Agora olha só, versículo 18. Considere a bondade e a justiça de Deus. Versículo 18. Ok? Volta um pouquinho para trás para mim. Todavia o rei de Judá, que vos enviou a consultar, assim lhe direi. Assim diz o Senhor, quanto às palavras que ouviste. O Senhor tem palavras diferentes para aquele que humilha o seu coração. Não são as mesmas palavras. Gente, Deus é justo. Ele não vai tratar tudo igual, wholesale, preço igual para todo mundo. Ele vai tirar você, separar você. Você é especial, separado. Essa é a maneira com que Deus te vê. Agora tem a outra parte, o outro lado da moeda. Uma moeda sempre tem dois lados. Um lado é que você já é separado para Deus. Deus já fez isso. Jesus já pagou o preço. Agora vira a moeda. Você precisa tomar uma posição perante Deus. Como alguém que é separado. Porque não adianta nada ficar separado e ficar longe. Ter sido separado por Deus e ficar longe dele. Por decisão pessoal. A minha e a tua decisão tem muito a ver com o que vai acontecer na nossa vida, sim. Sim. Nós somos cooperadores de Deus naquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Amém? Amém. Vamos para frente. Outra coisa que temos que fazer é que nós devemos considerar a justiça de Deus. Para de pensar em Deus, naquele velhinho bonzinho. Deus é um Deus justo. Olha, presta atenção nesse versículo. Se você quiser ler em casa, leia em casa. Gálatas capítulo 6, diz assim, não vos enganeis. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Sabe para quem estava falando? Os crentes, os filhos de Deus, para mim, para você. Existe a lei da semeadura e da colheita. É infalível. O que nós semearmos. Você não pode semear oração e colher desgraça. Você não pode semear a palavra de Deus no teu coração e colher burrice. Você não pode semear intercessão e colher outra coisa. Há uma lei de Deus, certa. Aleluia! Amém, amém.
Uma outra coisa que você deve fazer é o seguinte: sabe quem estava buscando aí? Era o rei. Era o rei que estava mandando sacerdotes, consulta o profeta, faz isso, limpa a casa, dá o dinheiro. Agora veja bem, olha no seu boletim o último ponto, do nosso ponto 1. Você também deve incluir todos os que estão debaixo da sua autoridade na aliança. Sabe o que o rei fez? Josias fez? Uma aliança com Deus. E todo mundo que estava debaixo da autoridade, ele incluiu na aliança. Amados, antes de nós decidirmos, como pastores dessa igreja, que esse ano é o ano do avivamento, nós oramos e nós chegamos a uma conclusão perante Deus. Nós tínhamos vários temas, nós decidimos por esse tema e fizemos uma aliança com Deus. E sabe, quando nós fizemos isso, nós incluímos você. O avivamento vai bater na sua porta. O Espírito Santo vai trabalhar com você. Sabe por quê? Porque Deus tem coisas tremendas que Deus separou você para fazer. Você é separado. Agora você tem que se aprumar perante Deus. Não vai acontecer fora da sua vontade. Não vai acontecer fora da obediência. Não vai acontecer com desobediência, com ranzinhice. Não vai acontecer com coração endurecido. Não vai acontecer. Nós temos que nos posicionar. Amém? Eu quero que você saiba. Você está incluído nesse avivamento que nós vamos ter esse ano. E amados, há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, nós não podíamos ter um avivamento. Sabe por quê? Porque nós estávamos reunidos numa igreja compartilhada. A gente tinha culto à noite, e daí outro culto de manhã, outra igreja culto à noite. Vocês sabem de onde nós viemos. Não dava para ter avivamento. Hoje, nós estamos num lugar que nós podemos ficar aqui até a hora que quisermos, se Deus mandar o avivamento. E vou dizer uma coisa para vocês. Sabe qual que é a característica de um avivamento? A pessoa não tem pressa e ela não quer sair da presença de Deus. Quando vem o avivamento, a gente sai do quadradinho. Eu vou dizer uma coisa aqui que nós vamos fazer. Nós combinamos ontem com a liderança e nós vamos fazer. Nós vamos honrar isso. Nós vamos parar de ter esses cultos muito cumpridos. Daqui a pouquinho eu já vou começar a encerrar essa palavra aqui. Nós vamos parar. Mas se vier um avivamento, nós vamos dizer, ó, você pode ir embora, mas se quem quiser ficar aqui até a madrugada, pode ficar. Hoje nós temos o nosso lugar. Nós estamos prontos para receber um avivamento. Amém. Nós vamos encerrar os nossos cultos sempre a 1h, para evitar as reclamações. Você pode saber, começa 11 horas, encerra a 1 certinho. Nós vamos fazer isso. Agora, quem quiser, fica. Porque isso é liberdade. Amém? É liberdade. Então, inclui quem está debaixo da autoridade. Vamos para o nosso ponto 2, que eu já tenho só pouco tempo aqui. 15 minutos. Vamos lá. Eu prometi. O Espírito da Bíblia diz, o Espírito está sujeito ao profeta. Eu sou aqui o profeta. Amém? Como continuar o avivamento? Amados, essa primeira parte que está no seu boletim escrito para você meditar em casa, leia mais vezes, medite nisso, leia os textos. Está escrito para isso, é para isso que nós colocamos o boletim. Gente, agora eu já estou tendo que pegar essas revelações de Deus antes do domingo, porque a pastora Cláudia precisa imprimir o boletim. Então isso aqui é para você ler, meditar. Então se começa um avivamento assim, mas como é que você continua no avivamento? Porque muitas vezes um avivamento começa, mas ele termina. Como é que continua no avivamento? Vamos lá, capítulo 23, 2 Reis, versículo 4 em diante. Continua com o processo de santificação interno. Amém? Olha no texto. Também o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem, eram ordens sacerdotais, que os guardas da entrada, que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que tinham sido feitos para Baal, e para Aserá, e para todo o exército do céu, e queimou fora de Jerusalém. Amados, começa com uma purificação interna. Amados, nós temos que tirar os vasos que não são consagrados ao Senhor do nosso meio. Nós temos que tirar tudo aquilo que não tem nada a ver com Deus do nosso meio. Quando eu digo do nosso meio físico. Sabe? Eu dei essa palavrinha aí sobre os iPads, os iPhones. Nós não estamos mais nem tendo que usar para ler a Bíblia. Esse é um totem, esse é um poste ídolo.
que desvia, que tira a presença de Deus, que desvia você daquilo que Deus quer, daquilo que às vezes você veio buscar. É uma tentação que tem que ser eliminada. Então eles tiraram essas coisas todas do meio. E sabe, modernamente falando, ídolos não são só estátuas. Veja, por exemplo, o Novo Testamento, amados, nós cremos na Bíblia toda. Nós cremos no Novo e no Velho Testamento. O Novo Testamento interpreta o Velho Testamento. Lá no Velho Testamento dizia assim, não adulterarás. E aí a pessoa então pensava, não pode ter sexo ilícito. Jesus veio e disse, ouvistes o que foi dito? Mateus, não adulterarás. Jesus disse, eu porém vos digo, todo aquele que olhar com intenção impura já adulterou. Então, amados, nós não temos nenhuma estátua aqui dentro. Mas você sabia que de uma outra forma nós estamos cheios de ídolos? Você sabia que um ídolo, por exemplo, pode ser até o formato do culto que a gente faz para agradar alguém. Nós vemos um culto a Deus, mas que está funcionando para agradar alguém. Você sabia qual que é o ídolo que tem no coração da pessoa? É quando a pessoa vem e diz assim, eu não gostei do louvor hoje. Você não tem que gostar, não foi para você o louvor. É verdade? Foi para você? Se foi, tem alguma coisa errada. Eu quero parar de vir nessa igreja. Porque o louvor tem que ser para Deus, a adoração tem que ser para Deus. O que nós temos que fazer é entrar na adoração. Isso é um poste ídolo que tem que ser tirado, modernamente falando. Então nós temos muitos postes ídolos que têm que ser tirados da nossa vida. Porque, em primeiro lugar, antes disso aqui da reunião, nós somos a casa de Deus. Talvez você, eu não sei, não estou julgando, talvez você é cultura brasileira. Você é brasileiro. Olha, nós pensamos até mudar o culto das 11 para as 11h30, mas nós chegamos à conclusão que não vai adiantar. Quem chega às 11h30 hoje, vai chegar meio-dia se a gente mudar para as 11h30. Então, é cultural. Outro negócio, ídolo, é a cultura. Esse é um ídolo que tem que ser tirado. Porque sabe do quê? Nós somos, antes de ser cidadãos brasileiros, cidadão americano, nós somos cidadão do reino. Você, meu irmão, minha irmã, está sentado aqui, antes de ser cidadão americano, brasileiro, argentino, você é cidadão do reino de Deus. As leis que você segue são as leis do reino, e tudo aquilo dos Estados Unidos, da Argentina, do Brasil, de qualquer outro lugar, que tiver de acordo com as leis do reino, você segue. Se não der certo, você abandona e segue o reino. Essa é a palavra de Deus. Então tem muito na nossa cultura que não tem nada a ver com o reino. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Então o processo de santificação interno, veja o versículo 4 do capítulo 23. Onde nós estamos? Estamos no 4. Então ele tirou os Baais, ele tirou o exército do céu, queimou. Amados, às vezes a gente tira alguma coisa da nossa vida e não queima. Se a gente não queima, o negocinho está lá, esperando a vez para entrar de volta. É bem assim. É assim que a gente tem que fazer com tudo aquilo que nos desvia de Deus. A gente tem que anular, de vez por todas. É um ato de não ter volta. Ninguém mais podia trazer um Baal para dentro do templo. Sabe por quê? Porque tinha virado cinza. Como é que se traria cinza? Ninguém mais. Então nós temos que fazer virar cinza os nossos ídolos, essas coisas todas na nossa vida. Sabe qual que é um outro Baal na nossa vida? O Asterote, o carro do sol, o meio do céu, estrela. Sabe qual que é um outro? É a nossa preguiça. É a nossa falta de compromisso. Eu duvido que você marcar a limpeza da casa, que sua patroa disser, você pode estar aqui das 8 às 9, porque depois tem coisa aqui acontecendo, você não pode. Eu duvido que você não chegue e não faça certo. Será que Deus é menor? Merece menos? Então por que a gente não chega às 11? Se na casa, na limpeza, no trabalho, quem tem outro tipo de trabalho, diz lá a hora para chegar. Vocês estão entendendo? Isso é ídolo que tem que ser virado cinza. Virado cinza. Amém. E aí nós vamos ter um avivamento.
Porque o avivamento continua com um processo de santificação interna. Veja o versículo 6, 11 e 12. Vamos lá. Versículo 6. Tirou da casa do Senhor Aserá, e levando-o para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, ali queimou-o, reduziu a pó, e sabe o que fez? Lançou sobre a sepultura dos filhos do povo. Sabe o que queria dizer isso? Que o juízo caia sobre quem tem que cair. Esse que é o negócio. Culpado é só o culpado, não é quem não está fazendo. É assim que Deus executa a justiça. Vai para frente. Vai para mim no versículo 11, por favor. Aí, ó. Tirou os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol. Meu Deus, como é que alguém faz um cavalo igual aquele que tem lá naquele restaurante chinês, lá no Pacífico? Hã? Já pensou no Pacífico? Já pensou um cavalão branco daquele para você adorar quando você entra na igreja? Eles tinham feito isso. Um negócio ridículo. Mas, olha, segundo a interpretação do Novo Testamento para esse texto, tem muitos tipos de cavalo. É como o adultério, não é só o ato. Não é só a imagem do cavalo. Tem muito cavalo que a gente está cavalgando por aí. Cavalo do sol. Que a gente tem que discernir, dar o nome e queimar. É isso que a gente tem que fazer. Discernir o que é, dar o nome e queimar. A gente tem que eliminar de uma vez por todas. Amém? Veja o versículo 12. Vamos lá rapidinho. Também o rei derrubou os altares sobre o terraço do cenáculo de Acais. Amados, altares é um negócio seríssimo. Você sabia? Eu vou dizer isso para você, e se você for honesto e examinar você mesmo, você vai ver que é verdade. Você sabia que na tua vida você tem muitos altares? Altares são lugares que você sacrifica. Altares são lugares que você sacrifica. Às vezes, sabe um dos maiores altares que existe? É o comodismo. Você sacrifica muitas coisas sobre o altar do comodismo. Ai, hoje é domingo, puxa, eu estou precisando realmente de Deus, mas olha como está frio, e está garoando, não vou no culto. Sacrificou o culto a Deus sobre um altar chamado comodismo. Nossas vidas estão cheias de altares, e o avivamento vem quando a gente começa a quebrar altares. Quebrar altares, eu estou dando um exemplo, por causa do teu. Quem mandou prometer, né? Eu disse que a gente ia terminar no horário certo. Vamos lá andar para frente aqui, senão vou acabar mentindo, né? Isso é pecado. Acabar com a prostituição cultual na casa do Senhor. Você sabia que tinha prostitutas cultuais na casa do Senhor? Versículo 23, 7. Derrubou as casas dos sodomitas que estavam na casa do Senhor. E as mulheres que teciam cortinas para Aserá. Havia prostituição cultural. É incrível como chega num ponto desse. Mas vocês pensam que, de acordo com a profundidade da palavra de Deus, a nossa vida não fica comprometida assim também? Há muita prostituição cultural. Vocês querem saber de uma prostituição cultural? Que pastor faz? Ao invés de honrar a Deus, ao invés de honrar o chamado, o pastor começa a fazer as coisas para se sentir. Estou pegando eu aqui de exemplo, porque estou lavando a roupa em casa, pelo menos eu falo de mim, né? O pastor começa a se sentir importante quando ele manda. O pastor começa a se sentir importante quando... Isso é uma prostituição cultural. Prostituição cultural. Há muitas coisas que são verdadeiras prostituições culturais. Você quer ver uma, por exemplo? Esse negócio de pensar que santidade passa por usos e costumes. Usos e costumes é uma prostituição cultural. O que é uso e costume? Vou dar um exemplo para poder me manter na palavra aqui. Estou olhando aquele relógio, olha o tamanho do relógio que fizeram. Tem como errar, né? Está logo na frente de onde está escrita a palavra que eu estou lendo. Não tem como. Então, olha só, preste atenção. Uma delas é os usos e costumes. Uma das maneiras é como a gente se veste. Às vezes,
a pessoa se veste de uma maneira terrivelmente sensual, não devia se vestir no dia a dia assim. E aí, na igreja, vem com toda a sensualidade. Amados, Deus criou principalmente as mulheres para serem sensuais, para os seus maridos. Não para os homens em geral. Não lá fora. Não na igreja. Mas quer ver uma outra coisa que é prostituição cultural também? É o seguinte: gente como eu, que meu trabalho não me exige, nunca ponha um terno, nunca ponha coisa, bota uma lei na igreja, que e aqui a gente não usa, é uma liberdade total, bota uma lei na igreja que todo mundo agora tem que vir de terno, de gravata. Isso é prostituição cultural. Sabia? Os usos e costumes, que não tem nada a ver com santidade. A santidade não está na veste que você veste, a menos que seja indecente. Entenderam? Então, acabar com as prostituições cultuais na casa do Senhor. Continua com a destituição dos ministros infiéis. Oh! Vocês não têm ideia o que ministro infiel recebe de vara do Senhor. Vocês não têm ideia. Eu sou pastor há 30 e tantos, eu não vou dizer exatamente a idade, senão vão pensar que eu sou um dinossauro. Mas eu sou pastor há muitos anos. E olha, o que eu tenho visto acontecendo na vida de colegas, aqui nessa cidade, desde que eu estou aqui, o que eu vi acontecendo, a vara do Senhor, porque são infiéis. Veja o texto, vamos colocar o texto lá. Destituiu os sacerdotes idólatras. Tem gente, amados, no nosso meio, que chegam na igreja e estão tão feridos por ministérios que não tinham nada a ver com o Espírito Santo, com o jeito de Deus fazer as coisas. Tão feridos, tão magoados, que depois, sabe o que acontece? Chega o pobre do pastor João, as pessoas têm dificuldade de acreditar nele. Chega o pobre do pastor Paulo, tem dificuldade de confiar nele, porque foi ferido. Então, a Bíblia diz que tem que destituir os reis de Judá, que os reis de Judá haviam constituído, que outros colocaram lá para fazer. E quando diz aí os sacerdotes, diz tudo, começa pelo louvor, vai pelo pregador, o pastor, é tudo, os ministérios da igreja. Destituir os idólatras. A Bíblia diz que isso é um negócio sério. Passa pela santificação interna, o processo interno, entendeu? Vamos para frente. E segue com a santificação externa. Primeira coisa que faz, acaba com os lugares do sacrifício dos filhos e filhas. 23:10. Olha que coisa tremenda que está escrito aí. Profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fosse passar o seu filho ou a sua filha pelo fogo a Maloque. Sabe o que eles faziam? A pessoa acreditava tanto nesse demônio. Deixa eu dizer uma coisa. Amados, a estátua, o ídolo, segundo a Bíblia, está escrito isso na Bíblia, não é nada. Sabe qual que é o problema da estátua, do ídolo, do Moloque, do Tofete, que nós estamos vendo aí? É o demônio que está atrás, recebendo tudo que é feito para a estátua. Amados, eu vim do catolicismo, eu fui católico. Eu quase morri do coração quando eu li na Bíblia, eu quase tive um treco, quando eu li na Bíblia, que por trás de cada ídolo tem um demônio. Está escrito na Bíblia. Salmo 115. Está escrito na Bíblia. Eu quase tenho. Então, olha só, amados, das nossas filhas. Sabe, o Tofete, o Moloque moderno, que recebe o sacrifício das filhas, pais, agora eu estou falando para os pais que têm filhas, e filhos também. Sabe como é que é modernamente falando esse demônio? Sabe como é que modernamente a gente põe os filhos nos braços para ser queimado, consagrados ao inferno? É quando a gente não leva eles a Jesus, por exemplo. A gente está fazendo isso. Porque quando nós não levamos a Jesus, eles não têm como fugir do mundo, eles estão no mundo. E se a gente não levar Jesus, como é que eles vão ser livres? Nós estamos consagrando o inferno. Amados, eu um dia
Fiz tanta bobagem com os meus filhos quando criei eles e disse, não fala da nossa família, você fala demais. É verdade, eu estou confessando. Ok, vou mentir para quem? Se o meu Deus já conhece. Veja só isso. Eu fiz tanta bobagem com os meus filhos. E não educar. Não é, a bobagem que a gente faz não é só a bobagem da ação, é principalmente daquilo que tinha que ser feito e a gente não faz. Essa muitas vezes é a maior bobagem. Que aí a coisa chegou um dia que eu fiquei assim, oh Senhor, o que é isso? Eles se criaram na igreja, até dormir. Por exemplo, o Felipe, a gente esqueceu de dormir na igreja uma vez. Chegamos em casa, voltamos a buscar o Felipe. Ele tinha muita boa índole, amava a casa de Deus, dormia. Era pequenininho. Então veja só. Mas um dia eu cheguei e eu disse, Senhor, em nome de Jesus, chega! Eu não gerei filhos para o inferno. Irmãos, vocês que são pais, se vocês chegarem a essa conclusão, que vocês não geraram filhos para o inferno, vocês vão ter atitudes tão diferentes. Isso tudo traz avivamento. Amém? Vamos continuar. Destrói os lugares profanos de adoração a outros deuses. Mantém aquilo que honra a Deus. Capítulo 23, versículo 16. Bota lá para nós, por favor. Estamos terminando. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte. Esse monte era um lugar de adoração. Tinha algumas sepulturas lá. Viu as sepulturas e mandou tirar os ossos das sepulturas e queimou sobre aqueles altares. Aquele pessoal que estava enterrado ali é porque era adorador naquele altar. Mais ou menos como antigamente aqui, a igreja tinha um cemitério que sepultava os membros da igreja. Era assim. Mas aí sabe o que aconteceu? E queimou no altar. Assim profanou conforme a palavra do Senhor proclamada por o homem de Deus que dissera. Vai para frente, próximo versículo. Agora veja aí. Então perguntou, que monumento é esse que vejo? Ele viu o monumento. E responderam os homens da cidade, é a sepultura do homem de Deus, que veio de Judá e predisse que essas coisas que você acabou de fazer, ele nem tinha nascido ainda, quando essa profecia aconteceu, ele não sabia da profecia, que ele ia queimar os ossos sobre os altares, está escrito na Bíblia, que essas coisas que acaba de fazer, vai para frente, veja o que ele fez, disse Josias, deixa estar, ninguém mexe nos seus ossos. Levanta a sua mão direita comigo. Diga assim, ninguém vai mexer com os meus ossos. Ninguém vai mexer com os seus ossos. No nome de Jesus. Porque são ossos santos, consagrados, dedicados ao Senhor. Os ossos, ok? Mantenha o que honra a Deus. Terminando, estabelece os atos de adoração e aliança com o Senhor. Versículo, capítulo 23, versículo 21. Vamos lá. O que diz aí? Então o rei deu ordem a todo o povo dizendo, celebra a Páscoa, mas não de qualquer jeito, como está escrito no livro. Olha o que está escrito aí, irmãos. Celebra a Páscoa, mas não qualquer Páscoazinha, não de qualquer jeito. Celebra do jeito que a Bíblia diz. Então o avivamento vem quando nós continuamos e começamos a celebrar aquilo que Deus instituiu. Faz as coisas de maneira excelente, como nunca foi feito antes. Veja o versículo 22, olha no texto. Pois não se celebrara tal Páscoa, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, tampouco nos dias dos reis de Judá. Celebrou uma Páscoa tremenda ao Senhor, consagração, uma festa ao Senhor como nunca tinha sido feito antes. Então faz com excelência. O culto, a adoração, as coisas que faz para Deus. Isso ele fez quando tinha 26 anos, versículo 23 nos diz isso. Ok? Quando ele tinha, aliás, 26 anos de idade, exatamente. Nunca houve, agora versículo 25, nós estamos terminando com isso. Presta atenção, porque eu quero fazer uma pergunta. Esse é o último versículo que nós vamos ler. E a pergunta é essa. Como é que a tua história vai ficar escrita? Porque a história de Josias ficou escrita. Irmãos, olha aqui para mim. Ai, pastor, ninguém está escrevendo a minha história. Sim, a tua história está sendo escrita no céu ou no inferno? A minha pergunta é, como é que a tua história está sendo escrita? A Bíblia diz que no fim dos tempos,
nós vamos levantar e o livro vai ser aberto, que contém tudo o que foi escrito. Mas se você tiver no livro da vida, não vai ser lida tuas más qualificações, porque foram perdoadas e limpas pelo sangue. Amém. Mas veja só, ora, antes dele não houve rei que fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, conforme a lei de Moisés, e nunca se levantou outro depois dele. Como é que a sua história vai ser escrita? Vai ser escrita, vai ser assim? Depois dela, não houve mulher que se levantasse para buscar Deus de todo o coração. Você quer ser essa mulher? Você quer ser esse homem? Nós vamos adorar o Senhor e assim nós terminamos o nosso culto. Eu quero fazer o seguinte, terminamos um tempo, glória a Deus. Agora presta atenção nisso. Se você quiser ficar mais um pouquinho e vir aqui para frente e se consagrar, amém. Senão você está livre para poder sair, ir para sua casa. Mas se você sentiu que você quer ser esse homem, essa mulher, consagrado, buscando a Deus como nunca houve antes, tem que ter uma decisão. Amados, isso não vai acontecer sem decisão. Não acontece por acaso. Amém? Fique em pé. Pai, obrigado por esse culto tremendo, Senhor. Nós despedimos o teu povo no teu nome. Pai, somos um povo para sermos abençoados em nome de Jesus. Leva para casa o teu povo, Senhor, abençoado, cheio da tua palavra, para fazer a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Você está livre para ir para sua casa ou para vir para frente. Ninguém vai julgar você. Ninguém vai achar que você é menos espiritual. Amém? Mas se Deus está falando, consagração,